Apresentar o próximo orador, Aníbal Esteves, município de Ilha. É licenciado em Engenharia Zootécnica, tendo assumido funções executivas no âmbito empresarial. Ex-deputado à Assembleia da República, foi Presidente da Câmara Municipal de Ilha entre 1998 e 2013, sendo atualmente Presidente da Câmara Municipal de Aveiro. Entre muitas atividades, é Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, tendo deixado a presidência da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro há poucas semanas, depois de mais de 20 anos dedicados a este projeto. Hoje desafiamo-o a abordar o tema a valorização do poder local. Seja bem-vindo, se bem que o município de Ilha é a sua casa. Aníbal Esteves tem controla o tempo. Olha, muito boa tarde a todas e a todos. Um abraço ao nosso Presidente, Paulo Pinto. Um abraço ao nosso Presidente da Junta, Carlos Rocha. Um abraço aos colegas membros da mesa, à Assembleia Municipal de Ilha. Um abraço aos colegas palestrantes, ao Presidente Aldir Almeida, ao Filipe Teles. Um abraço aos meus estimados amigos, que tanto estão na plateia, ao meu estimados antecessores, Fernando Caçoeira, Humberto Rocha, um abraço a todos vocês, ao Flor Agostinho, que sempre tomou conta de mim, nos meus exercícios na Câmara de Ilha, Vila Nacional Municipal, e também ao Luís Leitão, que deu a sua ajuda também. Um beijo muito especial à nossa Presidente Angela Almeida, em representação da ANAF. E eu queria dizer duas coisas de início. Primeiro é que, quando assumi o convite, que agradeço obviamente, eu não tinha o direito de recusar o convite. Tinha a obrigação de o aceitar. Malgrado eu não devia estar aqui, e vou já correr para o sítio que tenho que ir, que é para as festas de São Gonçalino, para São Pouco, para São Cavaco, para a Alegrar, é aí que eu queria estar, e é para aí que eu vou, como é óbvio, dada as minhas obrigações como santo e as funções também que temos que gerir, como vocês bem compreendem. Mas era a minha devoção e também e obrigação aproveitar a oportunidade do convite que o Paulo fez para agradecer de viva voz e presencialmente os documentos escritos ou os e-mails são muito interessantes, mas enfim, não têm a riqueza da presença, o gesto que a Assembleia Municipal de Ilha teve para comigo de aprovar, por unanimidade, um voto de louvor ao meu desempenho como Presidente da Comunidade Municipal da região de Aveiro, que me calou fundo e realmente era meu gosto também dar-vos esse abraço e esse agradecimento aos atuais membros da Assembleia Municipal de Ilha, que tiveram esse gesto para comigo, que me calou muito fundo. E em segundo lugar, eu vim para aí dizer uma malta que isto é uma ação de propaganda política que temos para as eleições de 10 de março, e para que não haja dúvidas que para mim não é, fui a casa mudar de roupa e vestir-me a Pedro Nuno Santos. A liga que eu vou fazer é mostrar a barriga, como é óbvio, que a minha é maior que a do mas, enfim, gostei das duas que são típicas de mim, tenho aquela mania do pato e gravata, mas exatamente para exorcizar esses espíritos que sempre se incomodam com a democracia diversa, com as opiniões que devem ser contraditórias para que a democracia seja viva, sempre na respeitabilidade da defesa da opinião e sempre no cuidado para que nós possamos, na defesa da opinião, escolher pela determinação das maiorias o caminho que a democracia tem que encontrar. Quando eu hoje parei um bocadinho ao final da manhã para pensar, enfim, meios de coisas para partilhar com esta temática tão aberta que o Paulo me propôs, eu inspirei-me nos temas que escolhemos para a capital portuguesa da cultura, que é Aveiro na sua tripla vida, cidade, município e região, que o município de Ilha, óbvia e naturalmente pertence, e pegando nas 4 palavras que nós escolhemos para enquadrar a matriz da programação cultural e dizemos menos de coisas sobre essas 4 palavras: identidade, democracia, sustentabilidade e tecnologia. Em primeiro lugar, a identidade. O poder local tem um papel absolutamente central naquela que é a sua competência de hoje, a sua valorização no tempo que vai chegar a cada dia, para cultivar aquilo que é
característica principal do poder local. O poder local é aquele que explora, que vive das diferenças de cada uma das parcelas referenciadas a uma freguesia ou, no quadro que hoje nos traz cá, a um município aos 308 municípios do país. Sendo um país pequeno, como somos em área, em população, somos um país enorme, imenso em riqueza cultural, e essa riqueza faz dessa lógica que os municípios alimentam de forma tão cuidada dos valores culturais e identitários de cada território. Pois está aí, nessa dimensão de valorizar essas diferenças culturais, mantê-las vivas, passá-las de geração em geração, naquela que é a dimensão da entidade pública, uma das competências principais da valorização do poder local para cuidar desses valores que, tornando diferente cada município, pela soma, mantêm rico o país, sabendo que em Portugal os municípios, na sua soma, investem muitíssimo mais em cultura do que investe o Governo no gestor do Estado Central. A segunda nota é a área do investimento, naquilo que normalmente nós chamamos a qualificação urbana, que tem muito a ver com a manutenção, naquilo que é o património edificado, das marcas que fazem essa diferenciação territorial, que cultivam o transitar de geração em geração daquilo que as gerações que antecedem vão construindo e que marcam bem pelas riscas dos palheiros da Costa Nova, pelo farol da Barra, pela Arte Nova de Aveiro, por tantas coisas que são marcas de cultura que deixam nesse património edificado uma nota que tem hoje um investimento enorme das câmaras municipais, naquilo que enquadramos como a qualificação urbana, que normalmente está referenciada ao espaço público, mas que obviamente tem tudo a ver também com esse papel dos municípios de induzir o investimento privado para cuidar da boa vida e da presença no futuro do património edificado privado, que tem uma importância nesta lógica da identidade particularmente relevante. E a terceira nota deste grupo da identidade é a educação. Infelizmente, em Portugal, ainda somos um país excessivamente centralista, está tudo dito e bem pelo Filipe Telo sobre esta matéria, e é pena que os municípios não possam ter um papel mais ativo dentro da escola, como tivemos na penúltima lei da descentralização, para podermos ter a escola a trabalhar e a cultivar exatamente na formação dos mais novos, no desenvolvimento de projetos, aquelas que são as marcas diferenciadoras de cada território. A rapaziada hoje está mais ocupada com a discussão sobre a tipologia da casa de banho, que pode ser muito interessante para alguns exercícios psicossexuais, não tem interesse nenhum para a educação objetiva dos nossas crianças e dos nossos jovens, nem tem interesse nenhum para deixarmos neles um assento de património para que eles nos ajudem a deixar a cada uma das gerações que vai chegando estas marcas que diferenciam o território e que referenciam a identidade portuguesa, que é muito alimentada pela identidade ilhavense, aveirense, mortosense, alvarense, etc. É essa riqueza imensa que marca a identidade extraordinária daquela que é a mais relevante cultura do mundo, que é a cultura portuguesa. A segunda dimensão que gostaria de partilhar convosco é essa dimensão da democracia. Até onde e até quanto, muito mais do que é hoje, a valorização do poder local é fundamental para a valorização da democracia. Esta é uma matéria absolutamente central, porque vivemos, não só em Portugal, mas naquilo que normalmente chamamos as democracias ocidentais, um empobrecimento dramático das democracias, um aumento da indiferença dos cidadãos em relação à democracia, um aumento dos radicalismos e dos extremismos, ora em alguns tempos mais de extrema esquerda, ora noutros tempos como os atuais, mais de extrema direita, mas perdendo a fortaleza do centro político, que tem que ter a força para gerir os equilíbrios sempre necessários, sempre fundamentais, para que o desenvolvimento verdadeiramente equilibrado, verdadeiramente coeso na dimensão territorial e social possa acontecer. O poder local
é fundamental para a mobilização dos cidadãos para a causa pública. Não há democracia forte sem cidadãos mobilizados, e o poder local tem aqui um papel que tem de ser ainda mais importante do que é hoje, e, obviamente, sempre assente naquela lógica da democracia que incomoda alguns, que acham que temos que fazer orçamentos participativos, porque a rapaziada lá em casa, à noite, quando dorme mal, começa a ter umas ideias muito interessantes, manda uns e-mails ao Presidente e decide o que é que fazemos ao orçamento municipal, mas não pode ser assim, porque a democracia só é na plena condição enquanto for representativa. E ser democracia não tem volta a dar, tem que ser mesmo representativa por aqueles que normalmente na extrema esquerda e na extrema direita acham que democracia plena é fazer a vontade de cada um, acham verdadeiramente que aquilo que lhes interessa é a anarquização do sistema democrático, porque aí liquida-se o tal centro político capaz dos equilíbrios que interessam ao desenvolvimento e à qualidade de vida dos cidadãos. E por isso, este trabalho que o poder local, quando escolhe quem o representa e quem o governa no quadro de uma freguesia, ou quando o faz no quadro de um município, tem nesse valor da representatividade feita com uma proximidade muito grande, física e política, entre os eleitos e os eleitores, uma riqueza absolutamente incomparável no processo democrático, mas fundamental para que a democracia tenha essa riqueza particularmente intensa e viva. E há outra dimensão, hoje tão preocupante nas democracias ocidentais, que é a capacidade, o exemplo de realizar, de se ser consequente entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Porque os governos, e não só os portugueses, os europeus, os da cultura ocidental, como a referência ser muito importante para aquela que para mim é a democracia mais rica, embora também muito pobre, muito empobrecida, muito radicalizada quanto é a americana, é que passamos a uma cultura de PowerPoint, que passamos a uma cultura em que o que faz a dimensão da vida de um político e de um governante não é a obra, é o anúncio. Não é a realização, é a intenção. Coisa que é de uma gravidade e de uma capacidade destruidora da própria democracia absolutamente arrasadora. E o poder local volta aqui a ter um papel capital nesta dimensão da democracia, porque ele é, em primeira instância, até porque a tal proximidade permite, tem na sua própria natureza um instrumento muito forte de fiscalização pela relação muito próxima e efetiva do cidadão que ouviu o compromisso e do eleito que tem que honrar e concretizar o compromisso que assumiu. E, portanto, esta dimensão que o poder local tem, temos que a exponenciar e temos que a levar para condicionar os governos da dimensão nacional, porque, infelizmente, um dos empobrecimentos da democracia ocidental tem a ver com a primazia do anúncio e da intenção em relação à obra e à realização. E é por isso que vamos ouvir cada vez mais, e não foi só a Manuela Ferreira Leite, não, em alguns tempos, é cada vez mais gente achar que de vez em quando a democracia precisa de uns intervalinhos de ditadura para que se façam coisas, para que se tomem decisões difíceis, para que se faça aquilo que é preciso fazer e que numa reação primária do eleitor tem uma lógica negativa, mas se cuidada e trabalhada no tempo, um instrumento sempre fundamental na vida das pessoas, o tempo, vamos acabar por verificar que afinal, como na cura de qualquer doença, a dor é fundamental para que nós consigamos debelar o problema e voltar a ter uma ambiência estabilizada. E, portanto, nesta dimensão da democracia, o poder local, já hoje, e com a valorização que todos temos que aportar, é fundamental para nós enriquecermos e travarmos, invertermos o caminho de empobrecimento e de radicalização que os sistemas democráticos ocidentais estão a seguir. A terceira palavra é a sustentabilidade. Esse palavrão que hoje toda a gente diz e que muitas vezes diz de forma absolutamente disfuncional.
transformou-se a sustentabilidade numa coisa ambiental. Portanto, a rapaziada, quando usa a palavra sustentabilidade, usa-la sempre como um instrumento para cuidarmos da nossa melhor relação com os valores ambientais, cuidarmos da sustentabilidade ambiental do nosso planeta. É muito importante que o poder local tenha também aqui, na sua valorização e na realização do seu papel de instrumento mobilizador dos cidadãos, uma componente absolutamente tranquila, determinada e verdadeira. Outra dimensão que a proximidade do eleito e do eleitor tem que potenciar: a verdade, a gestão da verdade. Um dia, uma tia minha, é muito mais fácil apanhar um mentiroso que vive ao nosso lado do que um mentiroso que vive longe. E obviamente isto é assim na relação do poder local com o poder nacional, como é óbvio e natural, dada a condição da distância e da importância da relação entre seres humanos. A sustentabilidade é uma travessa assente em 3 pilares. E aí o poder local, na sua gestão, na sua qualificação, na sua valorização, tem que saber disto e tem que trabalhar esta dimensão naquilo que faz e naquilo que transmite aos cidadãos para eles próprios serem contribuintes dessa sustentabilidade. O pilar económico: é preciso que os sistemas sejam sustentáveis em termos económicos, é preciso que o custo de um sistema, de um serviço, seja devidamente cuidado na dimensão da sua receita, da capacidade de o pagarmos. Um dos problemas das democracias, que se fala pouco, é que as nossas democracias estão absurdamente endividadas. E estão endividadas a quem? É triste, mas é verdade. Estão endividadas aos países que têm ditaduras. Porque, como ditaduras, são geradores de grandes prioridades orçamentais, criam fundos que financiam tudo e mais alguma coisa, e quando nós investigamos com pormenor qual é o fundo dono da nossa empresa X, quando chegamos bem ao fundo, o fundo sueco, que pertence a um fundo suíço, que pertence a um fundo de Singapura, que pertence a um fundo norte-americano, que pertence a um fundo indiano, no fim da conta, a maior parte deles pertence a um fundo chinês. E esta lógica da independência das democracias, da sustentabilidade económica, é capital também para as democracias serem mais fortes e mais competentes. A União Europeia, quando inventámos, e bem, a necessidade de ir buscar 800 mil milhões de euros para os chamados mecanismos de recuperação e resiliência que alimentam o nosso PRR e os PRR dos 27 mais um Estados-membros. Onde é que fomos buscar o dinheiro? Fomos buscar o dinheiro à banca. Porque nós não temos dinheiro. Fomos buscar dinheiro à banca. E era tudo aflito. Porque a partir de 2027 temos que começar a pagar o dinheirinho a quem nos emprestou. Como é normal, estas coisas são negociadas com períodos de carência, a rapaziada anda toda aflita a discutir as novas fontes de receita para o orçamento da União Europeia e temos que nos despachar. Porque a partir de 2027 ou temos receitas novas ou vamos entrar em incumprimento com a banca que nos emprestou 80 mil milhões de euros, que no início era para ajudar a retoma económica dos 27 Estados-membros e que, entretanto, decidimos meter um 28º, que não sendo Estado-membro, que não sendo sequer ainda formalmente Estado-candidato, mas quase, nos leva 10%. 10%, 80 mil milhões de euros desse bolo. E esse Estado chama-se Ucrânia. É por isso que aqui o poder local tem que ter mais juízo do que tem tido na capacidade de conquistar fundos comunitários, em acabar a loucura em que os seus autarcas sempre se metem de andarem a disputar quem é que baixa mais impostos. O Governo Nacional e o país cada vez cobram mais impostos. A coleta de impostos em Portugal bate o recorde pelo 3º ano consecutivo. Pois os municípios portugueses fazem gala de baixar os impostos aos limites mínimos, o que é um completíssimo absurdo. Como se a fatura de impostos em Portugal, o peso que ela tem,
tivesse como nota relevante a componente dos impostos que é a receita municipal. E é bom sempre lembrar que, na média dos impostos que os portugueses pagam, apenas 12% respeita a impostos que são receitas dos municípios e das freguesias portuguesas e os seus autarcas. É bom que olhem para isto, deixem a demagogia primária dos meus cidadãos pagam o mínimo de impostos, que os desgraçados dos mesmos cidadãos cada vez pagam mais impostos ao Estado Nacional. Aqui, obviamente, entra a dimensão ambiental, na sustentabilidade, o segundo pilar da travessa da sustentabilidade, e aí, obviamente, os municípios portugueses têm feito um papel notável, o país tem feito um papel notável e temos que prosseguir. O nosso contributo para reduzirmos a nossa pegada ecológica é absolutamente fundamental. Esta é aquela área, como a praia, e a Malta Vila sabe bem o que é uma praia, em que não há nenhum grão que seja muito importante. Todos os pequeninos grãos são muito importantes de per si, e é na soma dos muitos que se faz uma bela praia. O princípio da recuperação ambiental é este, embora também aqui no Concerto das Nações é bom que nós, europeus, só somos responsáveis por 8% da pegada ecológica mundial, tenhamos mais capacidade de dizer àqueles que são os grandes poluidores do mundo que têm eles que fazer o seu papel, porque se nós fizermos o nosso impecavelmente, nós vamos resolver 8% do problema. Mas como todos sabemos matemática daquela mais básica que se aprende no segundo ano da escola primária, 92% do problema é muito mais relevante do que 8% do problema. E aí está a Rússia, aí está a China, aí está a Índia, aí está o Paquistão, aí estão outros continentes que abusam de tantas coisas, nomeadamente do incumprimento dos direitos humanos, e que nós temos até receio de nos apontar o dedo e de nos dizer: vocês têm que fazer o seu trabalho. E enquanto Portugal rapidamente decidiu fechar 2 centrais a carvão produtoras de energia, uma delas era uma das centrais mais eficientes em produção energética de toda a Europa, no mesmo tempo que Portugal fechava 2, a China abria 200. Mas nós fechamos 2. Demos a entender na comunicação que estávamos a resolver o problema do planeta. Que é outra coisa que o poder local tem que cuidar nesta dimensão ambiental. É que tem um contributo para dar em termos físicos e materiais. Mas não pode alienar o contributo político de exigir aos grandes que cumpram o seu papel, porque nós, os pequenos, cumprimos o nosso. Mas mesmo cumprindo o nosso em plena condição, não vamos, nem de longe nem de perto, dar um contributo relevante para que o problema no seu todo possa ter solução. E a terceira nota da sustentabilidade, o terceiro pilar, obviamente, que tantas vezes se esquece, é o pilar social. O pilar onde estão as pessoas. O pilar onde está o elemento do ecossistema mais importante, por mais que custe ouvir a muitos ambientalistas fundamentalistas, o elemento central do ecossistema Terra é o ser humano. O ecossistema Terra sem ser humano era um objetivo absurdo. Um objetivo absurdo, nem sequer conseguíamos falar dele, obviamente. Mas tantas vezes nós ouvimos falar desta matéria como se o homem fosse um problema. O homem não é o problema. O homem é o elemento central do ecossistema. E quando estamos a lutar por este pilar ambiental, para fazermos melhor num conjunto de matérias, nós, em primeiro lugar, temos que mudar o nosso discurso. Porque nós não estamos a fazer bem à plantinha, à árvore, ao mar, à serra. Negativo. É preciso dizer com clareza que trabalhar bem a dimensão ambiental é fazer bem, em primeira instância, ao elemento central do ecossistema, que é o ser humano. Porque, sem ser humano, o planeta, obviamente, não nos interessa para coisíssima nenhuma. E nós queremos o planeta com o ser humano e, por isso, temos que cuidar bem de um conjunto de valores ambientais para que possamos viver cá com qualidade e com longevidade para cada um de nós e, obviamente, para as gerações que nos vão suceder. E a última palavra que escolhi, vocês não têm lido com alguidade, pois não? Pois não. E a última palavra que eu escolhi foi a palavra tecnologia. E a tecnologia para dizer meio de coisas.
o poder local tem um papel muito relevante. Nem sempre assumido por nós autárquicos, e muito menos por outros patamares da administração, nesta dimensão em que estamos e bem da transição digital, da transição energética, que uma e outra também têm a ver com o cuidado ambiental que acabei de referenciar. Os municípios portugueses, obviamente mais que as freguesias, por condição de capacidade, nomeadamente legal e financeira, têm nesta dimensão um papel fundamental. Porquê? Porque tudo aquilo que é tecnologia, tudo aquilo que são os instrumentos de inovação empresarial, de inovação, de introdução de instrumentos tecnológicos que nos permitam baixar custos de contexto, que nos permitem ser mais rápidos a tramitar qualquer processo administrativo, ser mais transparentes, porque com sistemas digitalizados com a capacidade de fiscalizar, de ver qual foi o prazo do despacho, onde é que ele está, etc., é muito maior. Essa dimensão da aplicação da tecnologia de forma intensa e de forma perceptível pelos cidadãos, para que eles também sejam atores desse processo e não só meros enviadores de SMS, possam ter por aqui também uma dimensão particularmente relevante. É uma chatice. Não digo que eu dar aqui é Pedro Nazaré, mas eu faço um brinde com água à saúde do São Gonçalo. Era para ser óleo e fígado. E a última dimensão desta componente da tecnologia é, obviamente, a fundamentalíssima relação de trabalho de equipa, muitas vezes delicada, incompreendida, maldita, por quem vê ao longe, da cooperação, do investimento, da indução que o poder local tem que ter na relação com o setor empresarial privado. Nós somos um território, nós ilha, nós região da Aveiro, nós Portugal, nós Europa, em que as empresas privadas são o motor da nossa atividade social e económica, como é evidente. E às vezes, neste mundo em que tantas vezes se distorce aquela que é uma reunião do Presidente de Câmara com um empresário, aquele que é o benefício fiscal que o Estado, que uma Câmara dá a uma empresa para que se fixe, e começa logo a malta a olhar assim de lado, que a empresa já pagou as férias ao Presidente ali num sítio qualquer, etc. E tal, essa coisa que nós andamos. Por exemplo, uma vantagem inacreditável para alimentar a má língua é que a justiça é lenta. E como a justiça é lenta, fica ao campo ao julgamento de praça pública, que é horrível para uma democracia, porque é destrói. Porque nós, poder local, um dos elementos fundamentais da nossa valorização, da valorização dos nossos territórios, é essa capacidade de trabalharmos em equipa com o setor empresarial privado, mantendo o emprego que temos, conquistando o novo, fazendo tantas coisas de que o capital privado é que é um instrumento. Nós só somos motor auxiliar, entidade indutora, estimuladora. E nós temos é que exigir que a justiça mude, nomeadamente a sua performance de velocidade, para que não haja dúvidas do que é a diferença entre o processo de cooperação que tem que existir entre o setor público e o setor privado e alguém que faça maneiras graves e que, obviamente, tem que ser devidamente sancionado nos termos da ética e nos termos da lei. É por isso que, nesta dimensão da inovação, das dinâmicas económicas cada vez mais fortes em ritmo e em velocidade do mundo em que nós vivemos, do município em que nós vivemos, da região em que nós vivemos, nós temos que cuidar bem dessa força fundamental que o poder local tem, mas dessa independência que nós temos que continuar a cultivar na relação com os poderes de Estado, na relação com os poderes privados, porque nós temos aí um papel absolutamente central. É por tudo isto, queridas amigas e caros amigos, que não há volta a dar. A democracia, se quiser continuar a ser, a Portugalidade, se quiser continuar a preservar a sua fortíssima identidade, se continuarmos a apostar na sustentabilidade, assenta em 3 pilares,
e não só num. Não há viga que se assente de forma estável num só pilar. E se quisermos viver um mundo, que é o mundo em que já vivemos, que é o mundo que vamos viver, de vertiginosa mudança lidada pelas tecnologias, o poder local tem que ter, como tem hoje, mas mais, reforçando mais a sua determinação, a sua capacidade de fazer compromisso nas palavras, nos programas e na prática da gestão dos mandatos e manter a coragem de fazer bem. E fazer bem é bom lembrar, especialmente à malta mais nova, que fazer bem às vezes dói. Às vezes é duro. Quantas vezes? Dói e é duro. Mas não há causa importante, não há obra relevante, por mais que sejam pequenas, que não causam um incómodo e que não tenham valor. E este é um princípio da vida que nós todos, com a idade que já temos, embora todos vocês são muito mais novos do que eu, já aprenderam isso. E seguramente quando vamos olhando à nossa vida, as coisas que nos deram mais gozo, mais educação profissional, política, foram as mais difíceis. Foram aquelas que nos doeram muito. E é preciso dizer isso à malta autarca, não é muito aos novos que vão chegando e que são fundamentais para o futuro e para a valorização, que é preciso saber sofrer. É preciso saber que o dia que o mandato não se ganha no dia de hoje. O mandato ganha-se no somatório dos 4 anos e ganha-se se nós fizermos bem, se formos honrados, se formos consequentes no cumprimento dos nossos compromissos e se valorizarmos este instrumento importantíssimo que a democracia nos permitiu aceder, que é o nosso estimado poder local. É por tudo isso que vale o instrumento de vida, vale o instrumento de partilha, aqueles que de nós já fizemos alguma coisa por este caminho, mas fundamentalmente aquilo que possamos chamar de gente nova, de energias novas, para vir ajudar a fazer mais e melhor caminho no poder local, que tem que continuar a ter um papel capital, mais importante do que tem hoje, para o futuro melhor da nossa democracia e do nosso querido Portugal. Muito obrigado a todos.